Liberal CBN Belém. Apresentação: Cleiton César. O Tribunal de Contas da União divulgou nesta terça-feira a lista de pessoas que ocupam cargos de gestão no serviço público e que tiveram suas contas julgadas irregulares, não cabe mais recurso e por isso estão inelegíveis. A lista tem mais de 6 mil nomes. No Pará, quase 300 nomes. O nosso contato é com o cientista político Roberto Correia. Bom dia. Vamos fazer silêncio, não ouço. Façam silêncio, por favor. Professor Roberto Correia, está em sala de aula? Bom dia. Tô, mas não tem problema, Cleiton. Primeiro, bom dia, meu irmão. Um bom dia à turma também. Como é a aula da ciência política, a tua entrevista acaba favorecendo o aprendizado. Certo. Bom, vamos saudar também os alunos, futuros cientistas políticos, desejando boa sorte na carreira que abraçaram. Aqui é um curso de mestrado na Universidade Federal do Pará. Ah, mestrado. Em ciência política. Muito bom. E vamos, então, seguir com a entrevista. Desde já agradecemos ao senhor pela participação. Bom, são mais de 6 mil políticos. Certo, perfeito. São mais de 6 mil políticos inelegíveis. Aqui no Pará, quase 300. Como o senhor avalia este número? Bem, eu avalio como resultado do avanço das instituições democráticas em combinação com a possibilidade que é viabilizada pela revolução tecnológica da informação. Quer dizer, quando eu tomo conhecimento disso como cidadão, eu vou ao sítio eletrônico do TSE ou do TRE e tenho imediatamente acesso a essa lista, não somente a lista do estado do Pará, como a lista de todos os estados. Isso aí é muito bom para a democracia. O senhor tem informações a respeito dos políticos, das pessoas aqui no Pará que estão na lista do TCU? Olha, a lista ainda carece de um processo de aperfeiçoamento, em que a gente poderia dizer o seguinte: separar o joio do trigo. Por quê? Porque quando, no cumprimento da legislação, da inelegibilidade, da lei da ficha limpa e de toda a legislação eleitoral, o presidente do Tribunal de Contas da União, que é um órgão máximo de controle externo da administração pública, entrega isso ao presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ele não está indo ao mérito de cada um desses processos. Então, nós podemos resumir a necessidade de separar o joio do trigo. Porque tem alguns casos que são da época do Itamar, e eu tenho conhecimento, e que já implicaram em multa, e que com certeza, não sou eu advogado nem juiz, mas levanta a hipótese que não se enquadram numa decisão de rejeição de contas, né, que tenham por circunstância, digamos, a caracterização de irregularidade sanável e que configuram dolo, ou seja, uma ação feita com a intenção de lesar o patrimônio público. Existem casos, a gente sabe, de convênios em que a licitação foi feita e que na execução orçamentária houve irregularidades, mas por negligência, o que não caracteriza, portanto, dolo. Então, há necessidade de, primeiro que a defesa disso, da integridade disso, está em que cada órgão haverá de julgar. Né? Quer dizer, quem vai dar a palavra final é a Justiça Eleitoral. Né? Em primeira instância, é a Justiça Eleitoral, que vai dizer se enquadra-se ou não aquele político, aquele gestor, no caso da elegibilidade. Esse é o comentário que eu tenho a fazer a respeito disso, porque eu conheço alguns casos de nomes que ali aparecem e que com certeza não se enquadram no preceito legal da ilegibilidade.
Bom, o Tribunal de Contas diz que as contas foram julgadas em caráter definitivo, não é? Prerrogativa para que uma pessoa seja enquadrada na lei da ficha limpa. E, como o senhor bem destacou, algumas pessoas são acusadas de desviar dinheiro para o próprio bolso. Outras aplicam dinheiro de uma área em outra área. Algumas contas não fecham. Nessa lista tem pessoas muito conhecidas. Por exemplo, pessoas que não necessariamente foram prefeitos, secretários, mas estiveram também na administração direta. Exato. Nesse caso, quem vai decidir é a Justiça Eleitoral. Pois é, mas essa relação do na TCU... Na hora do registro, vai verificar, a lei diz isso, mas vai verificar se aquilo se enquadra. Se nós entrarmos, vamos ver as decisões, né, feitas no passado, você vai ver algumas que reconhecem a inexigibilidade e algumas que não reconhecem a inexigibilidade. A mesma coisa deverá acontecer agora. Certo. Né? Bom, mas professor, essa relação é de pessoas que tiveram contas julgadas irregulares, não é? E não podem concorrer à eleição de outubro. Não estão autorizadas a concorrer, não é? Aí aparecem pessoas como Saulo Costa, Alex Bolonha Fiuza de Melo, Luiz Furtado Rebelo, também o Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o Luiz Otávio da Mota Souza, Edson Ari de Oliveira, que foi reitor do IFPA, não é? O ex-prefeito de Ponta de Pedras, Bernardino de Jesus Ferreira Ribeiro. Sim. Eu digo que que isto tem que ser decidido por juízes, individualmente. Bom, mas... Em último recurso, não pleno. Sim. Né? Porque não pode... Um órgão como o Tribunal de Contas da União, ele dá a sentença, mas ele não substitui a justiça. E o cidadão que está ali dito como enquadrado na ficha, na legislação da inelegibilidade ou da ficha limpa, tem o direito de recorrer. Certo. E com certeza quem vai dar a palavra final vai ser o juiz. Haja juiz. Se botar em xeque essa lista, eu farei o seguinte, olha, que todos se candidatem. Ia faltar juiz. Ia faltar juiz. Né? Ia faltar juiz. Professor, ia faltar juiz. Professor Roberto. Dizer que 28 mil candidatos em todo este território nacional ficam fora das eleições é reconhecer que pela falta de aperfeiçoamento tecnológico, orgânico, dessas instituições que cuidam disso, essa lista não é nada mais do que um cemitério de informações defasadas e contraditórias. Temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado. O aperfeiçoamento da democracia se dá pelo aperfeiçoamento das instituições. Isso o velho Platão já dizia lá. Sem velho dúvida. Platão não, o Aristóteles, aliás, melhor dizendo para ser justo. Dizia que quando uma sociedade começa a apodrecer nos hábitos e costumes públicos, é sinal que as suas instituições também estão podres. E no caso do Brasil, eu sempre falo, agora... essa legislação da lista aberta, em que a gente vota em pessoas, não vota em partido, em que a cada eleição é concurso de quem é mais vivo, quem é mais esperto, né? Isso vai chegar a um ponto em que nós vamos ter problemas sérios. Isso aconteceu na Itália, na década de 70, as Brigadas Vermelhas, que se insurgiram contra a ineficácia tanto da política como das outras instituições, inclusive a justiça. Nada impede que venha acontecer aqui. Os escândalos que ocorrem estão pervasando todas as instituições que são necessárias e de respeitabilidade. Então, ou a gente aperfeiçoa as instituições, ou então ficam esses esparadrapos em cima de feridas que continuam vazando essa coisa putrefacta.
Certo, mas, professor Roberto Correia, a lei da ficha limpa e, no caso, agora os tribunais emitindo essa lista com pessoas que não tiveram contas julgadas e por causa da lei não tiveram contas aprovadas e por causa da lei da ficha limpa não podem concorrer à eleição, já não é um processo de moralização da política brasileira? Eu concordo com a intenção, sim, mas tem que aperfeiçoar o processo, né? Porque vamos ver bem, se essa lista viesse e na última coluna, onde está o processo, tivesse um resumo que facilitasse ao eleitor, ao cidadão, saber logo, porque lá dá para você entrar em cada um e ver, mas você tem que consultar o processo. Tem casos ali de gente que teve suas contas não aprovadas na época do Itamar Franco e que ainda figuram lá. Alguns foram esses que você citou. Certo. Né? Bom, para finalizar, professor Roberto. Por convênios feitos e que na decisão lá da execução do funcionário que está lá no final da carteira, né? Sim. Ele acaba cometendo uma irregularidade não dolosa, mas isso aí, do ponto de vista e ante a falha do controle interno, de ir corrigir o ato em tempo, vem o controle externo, que é o Tribunal de Contas da União, detecta essa imperfeição e, cumprindo o preceito constitucional, julga e pune. Agora, a justiça é que vai verificar se isso se enquadra ou não para efeito de inelegibilidade. Ok. Professor, o nosso tempo infelizmente está esgotado, professor. Bom, agora, lógico, eu concordo com o que o Cleiton diz. Em princípio, são inelegíveis. Mas só o julgamento do mérito que vai dizer se são ou não. Acontece que o presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, disse à agência de Oliberal, a sucursal de Oliberal lá em Brasília, que esses gestores tiveram direito até a última instância ampla defesa e não cabe mais recurso com relação às contas julgadas. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Professor Roberto Correia. Está na lei. Obrigado. A lei é clara quanto a isso. Professor Roberto Correia, nosso tempo infelizmente está esgotado. Nós teríamos aqui um amplo debate, sem dúvida, se tivéssemos mais tempo. Muito obrigado pela gentileza da participação do senhor e vamos torcer para que as instituições se aperfeiçoem. Muito obrigado, um bom dia. Nós ouvimos o professor e cientista político Roberto Correia, que fez uma avaliação sobre a lista de políticos que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não só políticos, né? Mas pessoas que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União e por isso estão inelegíveis. A lista com mais de 6 mil nomes foi divulgada nesta terça-feira e há 286 pessoas nessa lista aqui de pessoas do Pará. O Tribunal de Contas dos municípios também tem uma lista das pessoas que tiveram contas irregulares, né? Contas que não fecharam. O Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, informou que só vai enviar ou divulgar essa lista, vai enviar para a Justiça Eleitoral no dia 5 de julho, quando é que termina o prazo para o fornecimento dessa informação, desta relação. Porque até lá, no caso do TCM, o TCM ainda está julgando contas contra as quais cabe recurso. Então, só no dia 5 de julho nós teremos outras informações de pessoas que não poderão se candidatar nas eleições de outubro.